Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série de correção de atividades. E para a gente começar essas atividades, nós vamos iniciar usando uma estratégia que é o que a gente chama de podcast. Então, o podcast, na verdade, é um material que a gente vai divulgar para vocês em forma de áudio. É muito semelhante a um rádio, né? A grande vantagem é que ele vai ficar disponível aí na sala de aula para vocês, então é importante que vocês voltem quantas vezes vocês acharem necessário para poder acessar esse conteúdo, essa correção e não ficar dúvida nenhuma para trás. Geralmente, os podcasts eles são feitos só realmente em forma de áudio. Eu vou colocar o áudio da correção e vou colocar também uma imagem da correção com uma sugestão de resposta. Isso para facilitar a aprendizagem de vocês. Se depois que a gente acabar a correção, escutando o áudio e vendo a imagem, as dúvidas persistirem, eu peço que vocês utilizem o canal de comunicação que a gente tem, ou mensagem individual, ou mensagem na atividade, mas não guardem as dúvidas para vocês, ok? Então, nós vamos começar aí hoje com a atividade 4, né? Ela traz aí para gente um conjunto de 3 questões, né? Sendo que a questão 3 tem A, B e C. Então, à medida que eu for corrigindo, eu vou projetando a pergunta com uma possível resposta, ok? Então, vamos começar. O número 1, a questão 1, ela fala o seguinte: por que podemos afirmar que a população brasileira apresenta grande diversidade étnica? Justifique sua resposta citando exemplos. Se a gente voltar historicamente à formação da população brasileira, ela foi formada por 3 grandes grupos étnicos. Então, nós tínhamos aqui no Brasil os primeiros habitantes, que eram os indígenas, e esses indígenas receberam a chegada dos colonizadores, que eram os brancos europeus. Começa, então, um processo de miscigenação, uma mistura de etnias entre brancos e índios. Anos depois, esses europeus vão trazer como mão de obra escrava os negros africanos, e aí começa a miscigenação dessas 3 grandes nações. Então, quando ele fala por que nós podemos afirmar que a população brasileira apresenta grande diversidade, porque a população brasileira não foi formada por um único grupo étnico. Ela tem como base a miscigenação, a mistura de etnias de 3 grandes grupos, que são os indígenas, os brancos e os negros. Vamos para a pergunta de número 2. Ela fala assim: pesquise no livro didático, unidade 2, capítulo 1, e cite os nomes dos povos que chegaram em grande número ao Brasil a partir de meados do século XIX. Em seguida, explique como esses povos contribuíram para a miscigenação e cultura da população brasileira. Bom, nós temos 2 perguntas em uma. Então vamos à primeira. Cite os nomes dos povos que chegaram em grande número ao Brasil. Os povos que chegaram em grande número ao Brasil no século XIX em diante foram os imigrantes. Então são os japoneses, os italianos, os alemães, os libaneses e muitos outros. Então, os imigrantes que vieram da Europa ou da Ásia são os povos que nós podemos citar como exemplos que chegaram aqui no Brasil a partir do século XIX. A segunda pergunta aí, ela fala assim: em seguida, explique como esses povos contribuíram para a miscigenação e cultura da população brasileira. Miscigenação é uma mistura de etnias. Se a gente pensar que a população brasileira ela foi formada basicamente no início por índios, brancos e negros, então quando eles chegam, esses grupos de imigrantes chegam no século XIX, a gente já tinha uma população miscigenada. E a miscigenação ela aumenta, então eles vêm agregar na nossa cultura. Então a resposta padrão que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei esses povos contribuíram para a miscigenação do Brasil, pois, ao estabelecerem moradia no país, casaram-se com habitantes que já viviam aqui, contribuindo para a mistura de etnias. Então, a gente tem os imigrantes chegando
e eles se casam com a população que já estava aqui. Então, a mistura de etnias, a mistura de raças, ela aumenta dentro do território brasileiro. Culturalmente, eles agregaram muito para a nossa cultura brasileira. São os hábitos que eram característicos dos imigrantes, a alimentação, né, que eles trouxeram. Por exemplo, hoje a gente tem um hábito de comer comida japonesa, alguns gostam, outros não, mas nós temos aqui no Brasil, por exemplo, vários estabelecimentos comerciais de comida japonesa. Isso é um exemplo de uma contribuição cultural que o Japão está dando para a gente. A arquitetura. Quando nós visitamos o sul do Brasil, que é onde tem uma grande concentração e influência dos imigrantes, nós vamos ver que a arquitetura de lá ela é muito semelhante à arquitetura europeia. Nós chamamos, inclusive, esses telhados, que são telhado pontiagudo, parecendo em formato de V, de telhado em chaimel, justamente porque na Europa tem a característica climática de cair neve, então a neve, para ela não ficar acumulada no telhado, eles colocam esses telhados muito inclinados. O Brasil, a gente não tem essa característica, mas culturalmente, esses imigrantes colocaram essa característica na arquitetura. E aí nós temos outros exemplos de influências culturais, como danças típicas, folclore, idioma. Por que nós falamos português? Né? Justamente porque fomos colonizados por portugueses. Então, nós temos várias contribuições culturais graças à chegada desses imigrantes aqui no Brasil. Vamos para a questão 3. A questão 3, ela vai se subdividir em letra A, B e C. A letra A fala assim: o que são quilombos? Então, no período colonial, os quilombos eram os locais onde os grupos humanos que eram escravizados, né, fugiam das fazendas e se escondiam. Então, aquelas pessoas, os negros africanos que vinham, que eram forçados a trabalhar nas lavouras, quando eles conseguiam fugir, eles se embrenhavam no meio da vegetação e em locais mais distantes, inóspitos, eles criavam uma comunidade. Então, essa comunidade onde eles se escondiam, nós chamávamos antigamente de quilombos. Atualmente, a gente ainda tem os quilombos, é o que a gente chama de comunidade quilombola. Esses são os locais onde vivem os afrodescendentes, quer dizer, os descendentes desses grupos humanos das épocas passadas que criaram os quilombos. A letra B fala assim: em que contexto eles foram formados? Ou seja, em que contexto os quilombos foram formados? Então, coloquei para vocês a resposta. Os quilombos foram formados como estratégia de resistência da população negra contra a escravidão durante o período colonial. A maior parte destes quilombos era compostos, de escravizados que fugiam. Nessas comunidades, eles mantinham sua cultura e suas tradições. Então, vamos pensar num povo, num grupo de pessoas que era forçado a largar a sua terra, o seu continente natal, que era a África, vir para cá e ser forçado a viver de forma desumana, trabalhando por uma longa jornada de trabalho ao longo do dia. Então, esses quilombos foram forçados como uma resistência a isso. Eles fugiam dessas áreas de trabalho e se aglomeravam, e nessas comunidades criadas nos quilombos, eles mantinham a sua cultura e as suas tradições. A questão 3, letra C, ela traz a seguinte pergunta: por que é importante demarcar e conceder a certificação das terras de comunidades quilombolas? É importante demarcar porque, dessa forma, o direito desses povos às terras que ocupam está garantido pela legislação. A demarcação garante a permanência desses povos na terra que foi ocupada por seus antepassados, permitindo a manutenção de suas tradições. Vamos pensar antigamente. Quando formaram-se os primeiros quilombos, os negros eles fugiam das fazendas. Então, eles não tinham a propriedade da terra onde eles instalaram os seus quilombos.
Então eles não compravam essa terra, eles invadiam essas terras em lugares distantes, isolados, e ali formavam suas comunidades. Se não existia uma demarcação, uma lei para poder dar a posse de terra para esses descendentes que hoje moram, essa cultura quilombola ela vai acabar, ela vai desfazer, porque eles não tiveram, eles não têm a propriedade da terra. Então o governo federal ele cria medidas ou criou uma legislação em que dá a certificação das terras de comunidades quilombolas. Assim a gente garante a perpetuação da cultura negra, que é a base da população brasileira, uma das bases da população brasileira para a nossa cultura. Então a gente vai perpetuando aí a nossa história. Queridos, nós terminamos aqui a correção da atividade 4. Conforme eu falei no início, é muito importante que vocês voltem, releiam, que façam esse trabalho de correção no caderno de vocês, né? Anotem essa correção no caderno. Essa atividade vocês tinham que preencher e deixar na plataforma. Então eu peço que vocês façam o registro dela agora no caderno, nesse restinho de aula, ok? Um abraço e a próxima atividade que nós iremos corrigir será a atividade 5.